nome de Jesus. E eu vejo aqui nesse texto, eu vejo aqui e aprendo isso. Porque quando você olha para a Bíblia, você logo pensa nos grandes heróis bíblicos, os grandes personagens que nós passamos o ano inteiro falando de um de outro, espelhando, tirando mensagens, aprendendo com as suas lições. São homens, mulheres que vieram de toda camada social. Homens livres, homens escravos, homens de posição social elevada, homens simples, brancos, negros, ricos, pobres, de todas as formas, de todas as camadas sociais e circunstanciais. Eram diferentes, de personalidades diferentes, de posições diferentes, mas uma coisa eles tinham em comum. Uma coisa era comum, sempre a todos, Todos construíram sua vida sob as promessas de Deus. Todos aqueles heróis da Bíblia construíram a sua vida sob as suas promessas. A própria palavra de Deus os define assim. Eles não fizeram promessas para Deus, eles não construíram sua vida em cima das promessas que faziam, eles construíram sua vida em cima das promessas de Deus. E é assim que o homem e a mulher de Deus devem ser diferenciados. Somos todos diferentes na maneira que vivemos a nossa condição social, circunstancial, mas temos algo em comum que deveríamos viver todos sob a mesma promessa, viver sob as promessas de Deus, entre as quais a maior dela é o Espírito Santo. É o Espírito Santo, a maior de todas as promessas, o Espírito Santo. Porque quando eu olho para Jesus, olhando para Jesus, é aquilo que eu preciso para a eternidade, para a minha vida eterna. E olhando para o Espírito Santo é o que eu preciso para a minha vida interna, a mudar a minha vida e tudo que nela há. Veja que Noé acreditou na chuva, mesmo antes de existir chuva. Deus falara que cairia água de novo, nunca tinha caído chuva. Então Noé ficou anos e anos construindo uma arca, esperando o dia da chuva. Ele viveu, ele construiu a sua vida sobre a promessa de Deus. Veja Josué, de repente cai no colo dele a responsabilidade de conduzir o povo de Deus à conquista da terra prometida. Lá havia inimigos e adversários terríveis, mas ele o fez diante da promessa de Deus. Veja Davi,
E nós cantamos, decantamos e falamos da grande vitória do rei Davi, do menino ainda Davi, derrotando o gigante Golias. E ele o fez diante da promessa de Deus. Veja o próprio apóstolo Pedro, que fez promessa, declarou coragem de que nunca, e afirmou ao próprio Cristo Jesus que nunca o deixaria, não abandonaria, morreria por ele. E depois negou 3 vezes consecutivamente Jesus. Como sair dessa cinza? Como se levantar dessa cinza, dessa vergonha? Mas ele superou, ele levantou, fundamentado na promessa de Deus. O apóstolo Paulo, o perseguidor da igreja, aquele que se sentia fortalecido, aquele ao defender a tradição, ao perseguir os cristãos, e sua sombra ameaçava a vida de todos os cristãos, e achava que estava fazendo grandes coisas, mas ele encontrou o maior de todos os bens, a graça do Senhor, quando ele recebeu e viveu sob as promessas de Deus. Não é fácil entender quando um homem está clamando a Deus por um bem, por uma bênção, e ouve a voz de Deus: a minha graça te basta. Todos esses personagens bíblicos, heróis, eram diferentes entre si, viveram épocas diferentes, condições diferentes, mas todos tinham algo em comum: viveram sob as promessas de Deus. Não viveram sob as promessas que faziam, mas viveram sob a promessa de um Deus que as cumpre, que cumpre as suas promessas. Acreditou como Noé naquilo que ainda não existia, como se existisse uma chuva. Acreditou na força de Deus de superar inimigos superiores e dificuldades aparentemente impossíveis. Acreditou em derrubar os gigantes da vida, fundamentados em quê? Em promessas suas? Em força pessoal? Não. Na promessa de Deus. A carta aos Hebreus, no capítulo 6, versículo 17, disse que todos esses e mais outros personagens foram chamados de herdeiros da promessa. Herdeiros da promessa. E podemos ver na grande galeria dos heróis da fé, assim chamado, Hebreus, capítulo 11. No versículo 7 ao 17, que diz: pela fé Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiro com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador.
Pela fé também a própria Sara recebeu o poder para ser mãe, não obstante o avanço de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso também de um, aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu, inumerável como a areia que está na praia do mar. Todos esses morreram na fé sem ter obtido as promessas, vendo-as porém de longe, saudando-as, confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. Se na verdade se lembrasse daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar, mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Pela fé Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque, estando mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas. E aí vai. Todos fundamentados nas promessas de Deus. Então nós precisamos entender a riqueza de viver sobre as promessas de Deus.